vocês estão vendo aí na reação, ó, a luz ultravioleta que vem do Sol destrói o O3 e transforma ele em O2, graças ao O3 que não deixa ela passar. Se não tivesse esse O3, ela passaria e seria nocivo, que é a pior radiação, tá certo? Mas o O3 salva a gente, tá? E gera o O2, beleza? Então é assim que ocorre. Agora vamos lembrar aqui, ó, existe, dependendo da frequência, existe vários tipos de ondas, né? Tá certo? A gente colocou aí para lembrar onda de rádio, ultravioleta, raio-x, tudo aí para vocês, tá? Tá aí a frequência, ó. Mas nós temos, se vocês viram em sala de aula, o espectro eletromagnético. Então, o Sol ele manda a luz azul, a luz vermelha da faixa dos visíveis, como nós vimos ali na anterior, mas ele manda também ondas de rádio, ele manda ondas de TV, de micro-ondas, tá certo? E ele, uma parte dessas frequências, ele também manda ultravioleta, que eu posso classificar em UVA, UVB e UVC. A UVA é a menos nociva, tá? A UVB e a UVC é a parte que vai destruir a camada de ozônio, que o ozônio pega ela para não passar para a Terra, mas uma outra parte da ultravioleta pega o O2 e volta a ter ozônio de novo para impedir. Então vamos ver isso aí, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês rapidamente, tá aí, acompanha aí. A UVC, ó, a UVC, a ultravioleta do tipo C, ela atua no oxigênio que está lá no nosso ar, tá? Na nossa camada. Ele pega o oxigênio e quebra essa molécula de oxigênio formando os radicais livres. Esses radicais livres, eles são muito reativos, pega o oxigênio do ar e transforma em ozônio. Então, o próprio Sol, ele parte da ultravioleta, que a gente chama de ultravioleta C, ele pega o oxigênio e transforma em ozônio. Então, o próprio Sol gera o ozônio. Lógico, mas existe um outro tipo de ultravioleta que, para não chegar na gente, esse ozônio que foi criado, ele recebe essa energia, mas essa energia quebra também ele, tá? No radical livre e no O2, tá certo? E esse radical livre ataca de novo o ozônio, formando mais gás oxigênio, tá certo? De tal forma que a ultravioleta B, ela pega o ozônio e transforma em O2, tá? Mas esse ozônio que ela quebra, se não existisse esse ozônio, ela passava para a Terra. Então é importante o ozônio segurar essa ultravioleta B, tá certo? Aí o ozônio é transformado em O2, mas como nós vimos no slide passado, esse O2 volta a ser transformado em O3. Então existe um equilíbrio, né? A outra parte da radiação que vem para o Sol pega o oxigênio e transforma ele em ozônio, para ter o ozônio para segurar aquela radiação ultravioleta, ok? Então vai para cá, para cá, para cá. Esse é o ciclo que a gente colocou para vocês. Então a ultravioleta A, nem ozônio nem oxigênio interfere, ela chega na nossa Terra, mas é a menos nociva. A B, ela é a mais nociva, mas ela não chega porque lá em cima, depois da troposfera, lá na estratosfera, tá? Existe o ozônio que não deixa ela chegar, tá certo? Agora, lógico que o efeito dela no O3 é transformar ele em O2, tá? Mas vem uma outra UVC, tá certo? Que pega o O2 e transforma em O3. Então vai ter sempre O3 e O2. Então, nessa parte aí, quimicamente falando, estava tudo resolvido lá no nosso universo. Aí o que é que ocorre, então, que está destruindo essa camada de ozônio? Aí olha o que eu coloquei aí para vocês. Porém, um problema que tem acontecido há alguns anos é a decomposição do ozônio por reação com compostos químicos lançados na atmosfera a partir de atividades humanas, formando o conhecido buraco na camada de ozônio, que eu disse para vocês que não é um buraco, diminui apenas a faixa, né, da espessura da camada de ozônio. Embora nem todas as causas tenham sido identificadas, compostos à base de cloro e de flúor catalisam a reação de decomposição do ozônio, diminuindo a quantidade de ozônio na atmosfera. Essa perde parte de sua capacidade de absorver os raios nocivos do Sol, que acaba atingindo a Terra e a gente. Foi o que eu falei para vocês, tá? Aí, ó, a reaçãozinha aqui que eu coloquei. Ó, o que é que acontece com esses gases que nós utilizamos muito antigamente na geladeira e nos ar-condicionados, formado pelo cloro, pelo flúor e pelo carbono, o CF6, tá? Olha o que é que acontece, ó. Quando ele chega lá em cima, tá?
o cloro separa, vem aí o radical livre do cloro, ele age no ozônio, no O3. Quando ele age no O3, ó, aí ele quebra o O3 e transforma em O2, tá certo? Aí olha o que é que acontece, como é interessante. Esse outro composto, ele também formado lá no produto, tá? Ele também reage com O3, formando oxigênio novamente e liberando o radical livre cloro, que vocês sabem que é muito reativo. Ou seja, essa reação lá, ó, ele termina pegando o O3 e transformando em O2. Agora observe uma coisa interessante, ó. Se vocês, deixa eu apagar aqui para explicar para vocês que coisa interessante. Vocês estão vendo que esse gás, o CF6, clorofluorocarbono, o que é que ele faz? Quando ele chega lá em cima, através de reações, de raio, de radiações ultravioletas, esses cloro, ele se separa e fica isolado, só é o que a gente chama de radical livre. Vocês sabem que ele é muito reativo. Aí ele pega o ozônio, o O3, ó, e reage com o O3, está aqui, ó. Ele pega o O3 e reage, ó, destruindo o O3, ó, transformando o O3 em O2 e ainda formando um outro composto aqui com cloro e oxigênio. Só que esse composto formado, ó, ele pega outro ozônio que está lá em cima, ó, e reage também, quebra ele também. Então não é só o primeiro cloro, é o composto formado também. Agora veja que no final, além de quebrar o ozônio aqui e aqui, ele libera o cloro de novo. Ou seja, ó, eu iniciei com ele e liberei ele também. Sabe o que isso chama na química? Eu estou tendo aí, na verdade, uma molécula de cloro acabando com uma, duas de ozônio, e ela ficando livre para já acabar com as outras de ozônio que existem na atmosfera. Porque ela usou aqui simplesmente como um catalisador. Ela entrou no processo e saiu do mesmo jeito. Então, uma única molécula aqui, ó, não vai destruir só duas de ozônio, não. Vai destruir várias, porque ela sai como produto e já vai atrás de outro ozônio. Ok? Então, vocês observem aí, vestibulando, que esse é que é o mal pior. Por quê? Porque uma única molécula, deixa eu apagar aqui, uma única molécula aqui, ó, entrou, destruiu o ozônio, transformou ele em O2 e formou outro composto. Esse composto ataca de novo o ozônio, destrói de novo ele, tá certo? E ainda libera o primeiro causador de tudo, que é o Cl, que está aqui, ó. Libera ele para correr atrás de outros O3. Então, uma única molécula dessa que chega lá, destrói milhares de moléculas de ozônio. E elas não são consumidas, ela entra na reação e sai. Ela, na verdade, ela funciona como um catalisador. Ou seja, deixa eu apagar de novo. Ela pega, ó, o O3, ó, ela pega o O3, como eu botei aqui embaixo, e transforma em O2. Se não existisse ela, não existiria todo esse processo aqui, ok? Então, é esse gás que nós, seres humanos, mandamos lá para cima e que ele está destruindo a camada de ozônio através desse processo que eu botei aí para vocês. E com perigo ainda, ó. Ele pega o O3, transforma em O2, como está aqui, ó, tá? Porque se ele não tivesse lá, o ozônio continuava sendo ozônio, tá certo? Mas ele pega o ozônio e transforma em O2. Agora ele participa da reação e no final ele está livre para pegar um outro O3 e fazer todo esse processo aqui de novo. Entenderam, vestibulando? Então é isso aí, é que a gente chama de catalisador. É quando uma substância, o cloro, só se viu aqui para iludir o oxigênio, ou o ozônio, perdão, só se viu para iludir o ozônio, transformando ele em O2 e depois ele sai da reação e já vai iludir outro, tá bom? É um Dom Juan, o cloro, ou seja, ele está funcionando aqui como um catalisador, ok? Beleza, vestibulando? Ele faz parte do processo, mas no final ele sai do jeito que entrou na reação. Então isso é importante. E eu coloquei aí para vocês também, aqui embaixo, que também outros gases que chegam lá, o NO, ele também destrói nossa camada de ozônio. Mas o CF6, ele reage dessa forma aí, tá aí um tipo das reações que ele pode provocar lá em cima, pegando o nosso ozônio e transformando em O2, ok? Então é para cá, para cá, para cá.
eu tenho uma camada de ozônio lá em cima, como nós vimos aqui. Vem a radiação ultravioleta que vinha para matar, para prejudicar a nossa pele, ter o câncer. Aí quando ela chega aqui, o O3 não deixa, absorve aquela energia, que é conhecida, aquela parte da ressonância, da vibração daquela molécula, mas em compensação, essa energia quebra o O3 em O2, tá? Como nós vimos. Só que vem outra radiação que pega esse O2, a UVC, né, e transforma em O3. Então há um ciclo de O3 em O2, de O2 em O3 lá na atmosfera, que vai ter sempre O3 e nós vamos estar sempre protegidos. Só que com o ser humano, com essa atividade, ele mandou esses gases de cloro, fluorocarbono, CF6, que quando ele chega lá, ele destrói o O3 em O2. E só. Então ele vai destruindo o O3, porque a ultravioleta destrói o O3 em O2, mas um outro tipo de ultravioleta pega o O2 e transforma em O3. Então existe o ciclo, tá? Então ia ter sempre o O3 lá. Mas com esses gases que a gente colocou lá, o CF6, eles chegam lá, ele transforma o O3 em O2, mas ele não tem um outro gás para pegar e transformar o O2 em O3. Então ele simplesmente está diminuindo aquela camada de ozônio, está diminuindo a espessura, que a gente chama no linguajar, tá o buraco na camada de ozônio. Na verdade está diminuindo a espessura, porque o Cl lá, como nós vimos, reage com o O3 e transforma em O2, tá? Só que uma molécula desse gás, pouco gás que chegou lá, ele fez isso com O3, ele sai e já vai para outra molécula, como vocês viram. Então ele sai atacando milhares de moléculas. Então mesmo nós, com o Tratado de Montreal que eu disse, que diminuiu essa emissão, mas o que chegou lá está fazendo um estrago danado. Então volta aí para a telinha aí, ó, que vocês observam isso daí, tá certo? Ó, olha aí na telinha aí, no computador, isso. Ele chega lá em cima, destrói o O3 em O2 e no final da reação ele ainda sai livre para pegar outra molécula de O3 e fazer tudo isso de novo. Ou seja, transformar o O3 em O2, ok? Então isso é que é o ruim dessas partes aí, desses gases CF6, beleza?